Eu quero te convidar já, compartilha essa mensagem, dá um like ali, envia também para outras pessoas, se inscreva nas nossas redes sociais, nas nossas mídias sociais, participe desse movimento de ser igreja, mesmo sendo online, mesmo sendo presencial, mas participe daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus quer fazer na tua vida e na tua casa. E vamos começar orando, vamos começar esse tempo para meditarmos na palavra de Deus, para conversarmos um pouco nessa noite sobre a palavra de Deus. E o melhor é sempre convidar o dono da palavra, convidar o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, a participar. Porque se não é apenas uma palavra, se não é apenas algo que nasce no coração do homem, mas é algo que tem que nascer primeiro no coração de Deus. Então, toda vez que nós vemos aqui ministrar uma palavra para a igreja, nós vemos aqui realmente em obediência a Deus, para falar aquilo que Deus tem nos mandado falar. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração e vamos orar. Senhor Jesus, nós mais uma vez nos apresentamos diante do Senhor. Queremos pedir que o teu Espírito Santo, que é um espírito de amor, de verdade, de justiça, um espírito que nos conduz por caminhos da verdade, da salvação e da cura das nossas vidas, possa ministrar no nosso coração nessa noite, Pai. Ministra então a tua palavra, que é viva, é poderosa, é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma que separa juntas e medulas. Então, Pai, vem nessa noite com a tua palavra, vem ministrar nos nossos corações, vem encher os nossos corações nessa noite, da alegria do Senhor, nos dá a tua direção, nos dá a tua capacitação, para que possamos não apenas ouvir, mas praticar a tua palavra. Viver essas verdades que estão contidas na tua palavra, que nos dão direção, nos dão orientação. É como uma bússola que nos indica o caminho. E o caminho que a tua palavra nos indica é o caminho do céu, o caminho da eternidade com o Senhor. Então, use essa palavra, aplica essa palavra nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora você pode se assentar aí. Eu quero conversar um pouco com você de um homem que passa por um momento difícil. Ele é filho amado do pai. O pai o ama muito. E os irmãos, com isso, começam a acender no coração, acende no coração dos irmãos uma inveja, uma raiva, um ódio. E esse homem que tinha tudo para ser um derrotado, ele pega e transforma as suas derrotas em bênçãos. Transformando derrotas em bênçãos. É isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite com você. Eu quero começar com o texto de Gênesis 37, 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Israel, que era antigo Jacó, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Lembre-se que Jacó ele tem 12 filhos, e desses filhos vêm as tribos de Israel. Mas é aqui o texto de Gênesis deixa bem claro que ele tem uma preferência por um dos seus filhos. Diz que ele amava mais a José do que qualquer outro dos seus filhos. Então esse José, ele é amado do pai, ele é amado de Israel. Ele é amado do pai dentro de casa. O pai fazia tudo que agradava, e essa simbologia de fazer uma túnica longa, essa túnica normalmente era feita para quem seria o primogênito. Então Jacó, no caso Israel, ele deixa bem claro a sua preferência aqui. Recebendo a bênção do pai, ele recebe o que? A bênção do pai. Israel abençoa a vida de quem? Do seu filho José. Ele é honrado pelo pai. O receber essa túnica é algo de honra do pai. O pai estava dando uma honraria para o filho, para o seu filho. E eu quero te perguntar, nós temos honrado a nossa casa, eu e você somos homens que honramos os nossos filhos. Eu e você somos pais. Você é mãe, você que é pai, nós honramos os nossos filhos. Tratamos os nossos filhos realmente com amor, com carinho, porque aqui José ele está sendo tratado com honraria pelo seu próprio pai. Ele está recebendo a bênção do pai, ele está sendo cuidado pelo seu próprio pai. Mas tudo isso tem um preço. Às vezes nós pensamos assim, porque nós somos amados dos nossos pais, nós somos protegidos pelos nossos pais, nós achamos assim, então não vai ter nenhum problema, né, pastor, porque eu tenho a bênção do meu pai. Mas ele é desprezado por seus irmãos. Ele, ao mesmo tempo que ele recebe uma palavra de bênção do pai, ele começa a ser desprezado por quem? Pelos seus próprios irmãos. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no. Olha que palavra dura.
Então, quando os irmãos de José perceberam, Rúben, Simeão e os outros irmãos perceberam que José era amado do pai, começaram o quê? Acender no coração deles a ira, o ódio pelo próprio irmão, e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Sempre falavam com ele de forma áspera, de forma violenta, de forma até mesmo grosseira. Tratavam José com grosseria e com rispidez, relacionamentos destrutivos. Então não é apenas um dos irmãos, mas são todos os irmãos. Quando seus irmãos, a Bíblia está dizendo que os irmãos dele perceberam isso, todos os irmãos se voltaram contra ele. Mesmo sabendo que o pai o amava, eles se voltam agora, os seus irmãos se voltam contra o próprio irmão, contra o seu próprio sangue. Isso acontece dentro das nossas casas, isso acontece dentro das nossas famílias, nas nossas histórias. Elas se misturam muitas vezes com dor e sofrimento que acontecem dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, porque somos odiados dentro de casa. Você pode estar passando por isso, você já passou, pode estar passando, enfrentando essa dificuldade. Eu, quando me converti, eu era o único convertido da minha casa. Eu não cheguei a ser odiado pelos meus irmãos, pelos meus familiares, mas eu era muitas vezes ridicularizado. Debochavam de mim, agora não conta mais piada, agora não toma mais a cerveja, agora não participa mais, porque agora ele é crente, agora ele é o homem da Bíblia, só fala de Bíblia, só anda com a Bíblia. Então nós sofremos, muitas vezes nós somos desprezados, de certa forma é um desprezo que nós enfrentamos quando nós nos convertemos. Então ele passou a ser odiado dentro da sua própria casa. Amado do pai, mas odiado pelos seus irmãos, que eram movidos pela inveja. Os seus irmãos sentiram inveja, sentiram ciúmes de José no seu coração e trazem toda essa inveja, esses ciúmes do coração a partir daquilo que nasceu dentro do coração dos irmãos. Eles, no relacionamento, eles deixam isso claro, nas atitudes e no comportamento, e até mesmo da forma como desprezavam o próprio irmão, ou como desprezavam José, desprezados pelos seus irmãos, planejando o mal. Então, não apenas odiando, não apenas agora querendo o mal do próprio irmão, mas agora eles planejam o mal, eles planejam fazer algo, a atacar a vida do próprio irmão, mas eles o viram de longe. Então, o pai aqui, Israel, manda José até onde os filhos estavam com as ovelhas, e manda ele lá, e ele vai com toda a boa intenção do coração, mas os seus irmãos já tinham planejado mal. Antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Então eles estão ridicularizando, eles trazem o quê? Um plano de morte. Eles trazem um plano de um assassinato, eles estão planejando isso dentro da própria casa, no meio da família. Eles querem acabar com aquele sonhador, eles querem acabar com o sonho de José, eles querem acabar com a vida de José. Porque o coração dos irmãos de José é um coração perverso, é um coração que está voltado apenas, não mais para o bem, mas para o mal. Para fazer algo que era abominação aos olhos de Deus. Eles conhecem, eles sabem disso. Porque Israel está ensinando os seus filhos e está dando a direção. Mas da mesma forma, quando ele deixa claro que ele prefere a José, e isso dentro da família traz um quê? Uma dor e um sofrimento, traz um problema sério. Então eles planejam o quê? O próprio mal contra o irmão deles. Porque o coração deles estava o quê? Contaminado. O teu coração já esteve contaminado. Quando o nosso coração fica contaminado, nós só percebemos as coisas ruins. Nós não olhamos para as coisas boas, nós só percebemos aquilo que não nos agrada, nós criamos, às vezes, resistência com relação às pessoas. Já viu aquela história que você diz assim: não gostei de fulano, não gostei daquele pastor, não gostei daquele namorado, da namorada do meu filho, da minha filha, não simpatizei, porque o nosso coração às vezes já está contaminado, não gostei daquele irmão, não gostei do líder de célula, não gostei dessa pessoa, não gostei desse chefe, porque o nosso coração, então, muitas vezes está contaminado. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos, então, o que será dos seus sonhos. Aqueles estão debochando, aqueles estão realmente apenas, não mais planejando, mas arquitetando agora o mal contra o próprio irmão. Gênesis 37, 20. O coração dos irmãos de José está dominado pelo quê? Pelo pecado. Quando nós planejamos fazer o mal contra alguém, é porque o nosso coração está contaminado. Então, um coração que é dominado pelo pecado, isso mostra a natureza do ser humano sem Deus. Os irmãos de José mostram bem claro aqui a natureza do homem sem Deus.
É uma natureza perversa, é uma natureza contaminada, é uma natureza realmente que é voltada para a prática do mal, para ser perversa. Então eles estão contaminados pelo quê? Pela própria inveja, eles estão contaminados pelo mal. Deixou que a sujeira entrasse dentro do coração. E eu quero te perguntar, como é que está o teu coração falando nisso? O teu coração é um coração que está puro nessa noite, é um coração que está contaminado. É um coração que tem achado graça diante de Deus, é um coração que está sujo. É um coração que tem inveja de alguém. Talvez você tenha inveja do teu irmão, da tua irmã. Talvez você tenha inveja de alguém que você caminhou, de um amigo. Ele está tão bem, pastor, ele está fazendo um monte de coisa errada e ele está prosperando e eu não prospero. Aliás, eu estou desempregado. Aliás, eu estou sem dinheiro para pagar as minhas contas no final desse mês. Aliás, a minha família está destruída. É interessante de falar nisso, porque às vezes a gente vê no Instagram, e quem tem mídia e redes sociais, a gente vê às vezes no Facebook, no Instagram, e a gente vê lá fotos de família, e é muito bonito. E tem que colocar mesmo, e volta lá, passeia em família, e tira uma selfie, está todo mundo feliz naquela foto. Mas no outro dia está todo mundo brigando, está todo mundo quebrando louça, estão lá discutindo, estão falando mal, estão se xingando, o coração está contaminado. Tentam viver de uma aparência, apenas postam uma foto que parece uma família perfeita. Mas na verdade não tem nada de perfeito. Por trás daquele sorriso amarelo, daquele sorriso que está numa foto, não condiz com a verdade, não condiz com a realidade. É isso que os irmãos deles estão fazendo. Então essa natureza do ser humano sem Deus, os irmãos de José estão apenas mostrando a natureza do homem sem Deus. Eles estão contaminados então pela inveja. Então ele é traído por seus próprios irmãos, aqueles que deveriam amá-lo, protegê-lo, que são a sua família, que deveria ser um lugar de proteção, agora se torna um lugar de perseguição. Dentro da própria família, que deveria ser um lugar de cuidado, de zelo, agora se torna um lugar hostil. A casa dele se torna uma casa hostil, se torna um lugar de perseguição, de traição. Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão. Rubem, alguém aqui, até que enfim, alguém tem, Deus toca no coração de um dos irmãos e de nós não podemos matar, ele é nosso sangue. Se nós fizermos isso, nós estamos trazendo uma consequência danosa para a nossa família e para a nossa linhagem. Então não vamos matá-lo, mas vamos vendê-lo como escravo. Afinal, ele é nosso irmão e seus irmãos concordaram. Porque Deus tinha um propósito em tudo isso que está acontecendo. Ele é escravizado pelos seus familiares, ele não tem escolha. Então ele é traído por seus irmãos. Sabe quando você não tem escolha, que você é traído por uma pessoa que você ama? Você é traído por aquela pessoa que jurou ficar com você, que estaria com você na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Você foi traído por alguém que você confiou, a tua vida. E ele confiou, e o pai confiou a vida, Israel confia a vida de José na mão dos irmãos, e os irmãos querem prendê-lo, os irmãos querem matá-lo. Então ele é escravizado pelos seus próprios irmãos, escravizado pelos seus próprios familiares, porque ele não tem escolha. Muitas vezes nós somos traídos por quem nós amamos. Amamos pessoas, às vezes somos traídos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, somos traídos às vezes por um pai, por uma mãe, por um cônjuge, por um filho. Isso é muito triste. Quando nós identificamos pessoas vivendo dessa forma, pessoas que vão traindo, que vão quebrando os princípios da palavra de Deus, que vão traindo irmãos. Judas traiu Jesus, e a gente vê isso acontecendo. Mas isso traz tristeza, traz realmente uma dor, até mesmo que marca as famílias, que marca a trajetória de famílias. Traído então por seus irmãos. Os que desejavam matar-me prepararam-me armadilha. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando o quê? Traição, Salmo 38:12. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me, mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, meu irmão, em algumas versões do Salmo 55, 12 e 13. Logo você, meu irmão, logo você, meu familiar. Então o texto está dizendo que ele poderia suportar, se fosse um adversário, se fosse um inimigo, ele poderia se defender, mas quando vem da onde a gente menos espera, quando a traição vem de quem deveria nos amar, quando a traição vem da onde nós imaginamos que é o nosso aliado, que está conosco nessa batalha, que está conosco lutando as mesmas guerras que nós, aí pega. Porque nós não esperamos ser traídos por quem nós amamos,
Você, meu amigo, meu companheiro, meu irmão, meu familiar, a quem eu amo, você me traiu. Aí fica muito difícil, então, traído pelos seus próprios irmãos, e ele é traído por seus irmãos. E ele passa, então, agora da condição de filho, ele passa a ser escravo. Filho amado do pai, a escravo dos irmãos, a escravo agora no Egito. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam. Então eles jogam José dentro do poço, esperam aquele momento, eles vão lá e tiram José do poço e vendem para uma caravana de mercadores ismaelitas de Midian. Por 20 peças de prata, os ismaelitas que o levaram para o Egito. Gênesis 37, 28. Então aqui eles estão o quê? Consumando o pecado. Até então eles só estavam planejando o mal, tinham jogado José dentro de um poço para que ele não fugisse, para esperar e definir o que eles iam fazer com José. Mas agora, nesse momento que eles vendem o irmão para essa caravana de ismaelitas, agora o pecado está consumado. Muitas vezes o pecado vai nascer aonde? Ele nasce na minha mente, ele nasce na tua mente, mas ele desce para o nosso coração, e aí muitas vezes, quando ele é consumado, aí ele gera a morte. O pecado consumado, ele gera a morte. Então agora ele é escravo o quê? Da inveja. Ele é escravo dos seus irmãos. Ele deixa de ser filho e passa a ser escravo. Dentro do mesmo tempo, enquanto ele era filho amado do pai, agora ele é escravo. E o escravo não tem direito, e agora ele é levado para uma terra que ele não escolheu ir para lá, ele não pediu para ir para aquele lugar, mas ele vai para aquele lugar porque agora ele é um escravo. Filho amado do pai, escravo dos irmãos, todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo. Agora a história anda mais um pouco aqui em Gênesis 37, 35 e 36. Os filhos pegam então aquela túnica longa que nós lemos no primeiro verso. Eles matam um animal e matam um cabrito e passam o sangue e levam para o pai e dizem: olha, nós só encontramos isso, eu quero ver se é do teu filho José. E o pai confirma. E todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo. Todos os filhos que armaram, que planejaram que aquele plano para matar e depois venderam José, agora os próprios filhos, sabendo de tudo que estava acontecendo, tentam consolar o pai, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Enquanto o pai está chorando pela morte do filho que não morreu, mas o pai não sabe disso, os irmãos sabem que o irmão não morreu. Enquanto eles tentam consolar, imagina aquela consolação, alguém que sabe que praticou o mal, que fez um pecado, que praticou um pecado e vem agora querendo consolar. Mas eu só fiz isso porque a carne é fraca, pastor, aconteceu, eu precisava daquele dinheiro e agora você quer consolar você sabendo do que você praticou. É isso que está acontecendo aqui, os filhos tentam consolar o pai, mas não tem consolo para aquele pai. Porque o pai nem sabe o que está acontecendo, o pai não sabe da armação que está por trás da vida dele. Diante do mal, Deus continua a guiar os fatos. Diante do mal, Deus continua tendo o controle dos fatos, de tudo que está acontecendo. Diante do mal planejado pelos próprios irmãos de José, Deus tinha um propósito para cumprir na vida de José e na vida não só de José, mas na vida dos seus irmãos e na vida do seu pai. De enganador a enganado. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica do sangue. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Gênesis 27, 9, e o outro é Gênesis 37, 31, 10 capítulos depois. Gênesis 29, Rebeca chama Jacó, sua mãe, vai lá e diz: pega o cabrito que nós vamos preparar um ensopado para o teu pai, Isaac, e ele vai te abençoar. E ele engana o pai. E agora, 10 capítulos depois, em Gênesis 37, agora os seus filhos pegam também um cabrito e mancham de sangue aquela túnica de José e entregam para o pai. Agora eles enganam o pai. Aquilo que foi usado para enganar o seu pai, agora ele mesmo está sendo enganado. O mesmo sangue de cabrito que ele usou para enganar Isaac, agora os seus filhos usam para enganar o próprio Israel, no caso Jacó. Rebeca e Jacó usam cabrito para enganar Isaac. E agora ele está realmente recebendo de volta aquilo que ele mesmo fez. Os seus filhos enganam ele da mesma forma que ele enganou o pai. Os netos de Isaac agora estão enganando seu pai Israel. De enganador a enganado.
E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai. Interessante que não é eles que vão entregar para o pai, não, eles mandam. Provavelmente eles devem ter pego um dos servos, um dos empregados, ou um dos escravos, e devem ter dito, ó, leva essa túnica lá dessas cores aqui, mandando levar para o seu pai, leva para o meu pai, leva para o nosso pai. E disseram, temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. Interessante aqui em Gênesis 37, que em nenhum momento eles falam, vê se é a túnica do nosso irmão, mas eles trazem uma palavra dizendo, vê se é a túnica do teu filho. Conhece agora. Tudo bem, foi um empregado que levou, pastor, por isso que ele falou isso, não. Mas quando eles chegaram em casa, eles deveriam ter dito, pai, é a túnica do nosso irmão, não, é a túnica do teu filho. Me lembra Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Esse teu filho, não é meu irmão, mas ele é teu filho. E agora a mesma fala aqui. Então, combinando a mentira, caindo no próprio engano, ele cai no próprio engano. O próprio Israel cai no engano do que ele mesmo fez no passado, agora ele está caindo no mesmo engano, ele caiu no mesmo engano que ele praticou contra o pai dele, agora os filhos praticam contra ele. E essa mentira foi combinada. Os irmãos combinaram, com certeza. Os irmãos estavam juntos, eles combinaram que eles iam falar para o pai, para não mudar a versão, para tudo acontecer igual. Nós não vimos, nós só achamos essa túnica no campo, no deserto. De enganador a enganado, e conheceu-a e disse, é a túnica do meu filho, uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou ao seu filho muitos dias, Gênesis 37, 33 e 34. Lamento de uma dor terrível. Esse homem agora está sendo enganado, e ele está por uma dor, ele está agora lamentando por uma dor terrível, porque ele acredita que ele perdeu o filho amado. Ele acredita que ele perdeu o seu filho, aquele a quem ele amava muito, mais do que todos os outros filhos. Aprenderam a enganar dentro de casa. O interessante é que os outros filhos de Israel, de Jacó, eles aprenderam a enganar dentro de casa, porque eles devem ter escutado a história, porque nós lembramos que nessa época era passado tudo que acontecia de forma oral. Com certeza foi contado ou pela mãe, ou foi contado pelo próprio pai. Olha, aconteceu isso, eu enganei meu irmão Esaú, eu enganei meu pai Isaac, teu avô, eu que enganei ele, e agora ele mesmo passa pela mesma dor, uma dor terrível do engano, da mentira. Como essa dor é cruel no coração das pessoas que passam por engano, por mentira, porque está sendo enganado naquilo que ele está crendo, da forma que ele está crendo o que estava acontecendo. Ele acreditou que seu filho tinha sido despedaçado por uma fera, mas seu filho tinha sido vendido. Mas esse homem que foi vendido, que quase morreu, os irmãos queriam matar, esse homem ele continua se mantendo firme naquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Ele é um sonhador. Teve José um sonho que contou a seus irmãos e disse, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Gênesis 37, 5 e 6. Deus revela o que? Seus planos a José através de sonhos. E cabe uma pergunta aqui para mim e para você nessa noite. O que Deus tem revelado para mim e para você? Deus tem revelado através de sonhos. Deus se revela através de sonhos. Deus revela a sua vontade através de sonhos, através de visões, através da palavra. Como Deus tem se revelado a você? Deus tem revelado o que para você e para a tua família e para a tua casa nesse tempo de pandemia, nesse tempo de Covid, nesse tempo que nós temos vivido? Esse homem que é um sonhador, ele sonha então agora com Deus, sonhando com Deus. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos, tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? O pai faz uma pergunta para o filho. O filho tem um sonho com Deus, ele não entende, ele não sabe ainda a interpretação desse sonho, e ele vem todo feliz contar esse sonho para o seu pai, ele vem contar esse sonho para os seus irmãos, então agora ele é repreendido pelo próprio pai. Tentam apagar, tentam roubar os nossos sonhos,
tentam realmente nos levar para um lugar onde a gente não tenha mais sonho. Mas não basta apenas sonhar, nós precisamos realizar os sonhos, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, com relação à nossa casa, com relação à nossa família. Deus está formando José como um valente. Aqui José ainda não é um valente, mas ele está sendo forjado agora no Egito para se tornar um valente de Deus, um valente que vai cuidar não apenas da sua família, ele vai cuidar de uma nação inteira. Ele vai cuidar da nação de Israel inteira, que são os seus irmãos, porque dali viria a nação de Israel, então ele vai cuidar dos seus irmãos e do seu pai daqui a pouco. Mas nesse tempo ele é repreendido pelo seu próprio pai. Olha, você está difícil esses teus sonhos, hein, meu filho? Você está dizendo que nós vamos nos curvar, que nós vamos nos dobrar diante de você, como se você fosse o quê? Uma autoridade, como se você fosse um rei, como se você fosse um governador. É isso que você está me dizendo. Então a pessoa que sonha com Deus, tem que entender que se esse sonho veio de Deus, ele vai se concretizar, mas você precisa ficar firme, confiar realmente nas promessas de Deus. Sendo abençoado por Deus, esse homem agora que é um sonhador, ele sonha com Deus, ele está passando por momentos difíceis, ele é vendido para a casa de Potifar, mas ele continua sendo abençoado por Deus. Da casa de Potifar ele vai para a prisão, mas aonde ele está, seja na casa de Potifar, seja na prisão, ele é abençoado por causa da presença de Deus, sendo abençoado por Deus. Aonde José estava, aonde José tocava, a bênção de Deus se manifestava através da vida daquele homem, porque Deus olhava para o coração de José. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Aqui já está afirmando qual foi a causa da bênção que estava sobre a vida e sobre a casa de Potifar. A causa era a presença de José naquele lugar. A presença de José abençoava aquele lugar, porque Deus abençoava José, e aonde José estava, a bênção de Deus chegava. E cabe uma pergunta para mim e para você. Nós somos abençoados por Deus, e aonde nós estamos, a bênção de Deus está se manifestando sobre a vida dos outros. Porque é isso que o texto está me dizendo aqui de forma bem clara, que a casa do egípcio, que a casa de Potifar, ela era abençoada por causa da presença de José naquela casa, porque Deus abençoava José. E aonde José estava, então a bênção acompanhava. E não é apenas aonde José estava, porque ele era abençoado tanto na sua casa como no campo. Ou seja, tudo que Potifar tinha prosperava. A bênção de Deus nos alcança em casa, no campo e em qualquer lugar. Eu quero te dizer que se você ler depois Deuteronômio 28 e você entender que se você obedecer a Deus, se você guardar os mandamentos de Deus, se você não quebrar os princípios da palavra de Deus, essas bênçãos os perseguirão e os alcançarão. Vocês serão benditos no campo e na cidade. O que ele está dizendo, como ele está dizendo aqui em Gênesis, está dizendo, não importa onde você esteja, você pode estar aqui em Curitiba, você pode estar no Rio, você pode estar no Japão, você pode estar na China, você pode estar na Coreia, você pode estar em qualquer país, nos Estados Unidos, na Etiópia, você pode estar no Rio Grande do Sul, não importa onde você esteja. Se você é um homem que Deus tem encontrado em você um coração ensinável, um coração obediente, a bênção do Senhor vai te alcançar, seja no campo, seja na praia, seja na cidade, aonde você estiver ali, a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. Em Jesus Cristo temos as bênçãos de Deus. Nós recebemos as bênçãos de Deus através da obra de Jesus Cristo. É Ele, então é por Ele, é tudo nele, é para a glória dele. Nós não temos nada, tudo que temos e somos está em Jesus Cristo. E nós só temos a bênção de Deus enquanto nós estamos conectados ou estamos vivendo uma vida em conformidade à palavra de Deus, em conformidade à obra de Jesus Cristo. É entender que em Jesus Cristo nós nos tornamos filhos, em Jesus Cristo nós nos tornamos herdeiros, e em Jesus Cristo nós recebemos as bênçãos do Pai sobre a nossa vida. Isso vem através de Jesus Cristo, na minha vida e na tua vida. Por isso nós somos abençoados por Deus. Mas antes de tudo isso, ele ainda teve os seus sonhos destruídos. Quando o Senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar a José e lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, Gênesis 39, 19 e 20. Mesmo aquele homem sendo abençoado,
Potifar sendo abençoado por causa da presença de José. Ele pega a bênção que Deus deu através da vida de José e despreza aquela bênção e manda prender José por uma palavra, uma mentira elaborada aqui pela dona Potifa, para não dizer Patifa, né? Uma dona Potifa aqui, a mulher do Potifar. Ela vai lá e ela conta essa mentira porque ela tinha um desejo na vida de José, ela queria ter José. E José disse não, e José resistiu àquilo que ele tinha como princípio estabelecido por Deus. Então vem agora o que? O roubador dos sonhos. Nós temos um inimigo que tenta roubar os sonhos que Deus tem nos dado. E o inimigo usa essa mulher agora, a mulher do Potifar, para roubar o sonho do coração de José, mais uma vez. Agora, mais uma vez, ele está sendo traído. Mais uma vez, estão contando mentira a respeito dele. Mais uma vez, ele está sendo enganado. Foi enganado pelos seus irmãos, agora é enganado na casa onde ele trabalha, e agora ele é lançado na prisão. Novamente, ele já esteve numa prisão por um pouco tempo lá no poço, e agora ele é lançado numa prisão. Então vem o roubador de sonhos, tenta destruir os sonhos que Deus nos deu, os sonhos que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. O inimigo deseja destruir nossos sonhos. O inimigo, ele tenta roubar os nossos sonhos, ele tenta roubar as nossas alegrias em Deus, ele tenta nos roubar, ele tenta nos sequestrar, ele tenta roubar os teus sonhos. Quais são os sonhos? Quais são os sonhos que você já teve que foram destruídos? Quais foram os teus sonhos que já foram roubados? Sonhos que talvez você tenha se esquecido, você nem se lembra. Nessa noite Deus quer trazer esse sonho novamente à tona no teu coração, porque Deus não esqueceu. Porque se Deus te deu um sonho, Ele continua fiel àquilo que Ele te deu. Deus te deu um sonho há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, há 20 anos atrás. E você, por circunstâncias que você viveu na tua vida, esses sonhos foram esfriando, esses sonhos foram roubados, esses sonhos foram destruídos por alguém que talvez você confiou e contou esse sonho, e alguém ou roubou esse sonho ou destruiu esse sonho. Deus está querendo trazer novamente, ressuscitar esses sonhos no teu coração nessa noite. Todo sonho que foi destruído, que foi roubado, todo sonho que perdeu o sentido, Deus quer trazer no teu coração. Se foi sonho de Deus, Ele vai trazer no teu coração nessa noite. Sonhos destruídos. Mas enviou um homem adiante dele, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Salmo 105, 17 e 18. Olha como o inimigo tenta roubar os sonhos. Não é só que José foi para a cadeia. Não é só que José foi para uma prisão, não, meus irmãos. Parece que só colocaram ele lá dentro da cadeia, lá dentro do xilindró, que nem dizem aí, só colocaram ele dentro da prisão e ele está lá no cárcere agora. Não. Eles prenderam os seus pés com correntes e ferros, prenderam-lhe o pescoço. Impiedoso com os nossos sonhos. O inimigo não é só que ele quer destruir os nossos sonhos, ele é impiedoso com aquilo que Deus quer nos dar, com aquilo que Deus disse que nós iríamos conquistar, ou aquilo que Deus já falou que nós iríamos vencer, ou a forma que ele tenta roubar. Ele é um ser impiedoso. Não é apenas que ele quer que você vá para dentro de um cativeiro, ele quer botar corrente nos teus pés, ele quer botar corrente nas tuas mãos, ele quer botar uma corrente sobre a tua família, ele quer botar um peso, ele quer botar um ferro, ele quer botar uma corrente, ele quer te prender pelo pescoço, ele quer te algemar, ele quer te destruir. Sonhos destruídos. Destruir o quê? O propósito de Deus. Esse é o papel de Satanás, ele tenta destruir o propósito de Deus na tua vida e na minha vida, e na tua família também. Esse é o propósito dele, é destruir o propósito de Deus, esse é o desejo dele. E ele então, para fazer isso, ele é um ser impiedoso, um ser realmente maligno, perverso, e ele tenta destruir os sonhos que Deus passou para a gente, sonhos que Deus quer que a gente realize. Mas aqui vem uma palavra agora de esperança. Não desiste dos sonhos. José é um homem que não desiste dos seus sonhos, porque ele sabe que aqueles sonhos primeiro nasceram no coração de Deus. Deus sonhou aqueles sonhos para que acontecesse na vida de José, para que alcançasse aquela nação, para que alcançasse Israel, para que alcançasse as 12 tribos. Então, não desiste dos sonhos. Ele é um homem que não desiste. Você precisa ser um homem e uma mulher, um valente que não desiste dos teus sonhos. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Interessante, mas o Senhor estava com ele. O que eu aprendo aqui, mesmo na prisão, mesmo num lugar de tristeza, mesmo num lugar de sofrimento, mesmo num lugar de dor,
mesmo num lugar de inquietação, mesmo num lugar que parece de destruição, de solidão, de desespero, de angústia, o Senhor estava com ele. Eu quero te dizer que se você está passando por algo parecido nessa noite, Deus está com você. Deus não te abandonou, Deus não te deixou sozinho, Jesus te ama e Ele está com você e o tratou com bondade. O carcereiro então trata José com bondade, mesmo naquele ambiente de sofrimento, de tristeza, de pecado, mesmo naquele ambiente de derrota. Deus cuidava dele, Deus está cuidando de você. Mostra aqui um homem que tem uma resiliência. José é um homem resiliente, ele não desiste, ele continua firme no propósito, ele continua firme nos sonhos que Deus colocou no coração dele. Ele mostra o quê? Uma resiliência, ele mostra uma resistência. Ele mostra uma superação diante de tantos problemas, traído pelo irmão, traído pela esposa de Potifar agora, e vai para a cadeia, vai para a prisão. Ele mostra que realmente ser um homem de superação, um homem que não desiste dos sonhos, um homem que supera aquilo que foi colocado como um obstáculo. Diante dele é um homem de superação. O valente de Deus, você que é um valente de Deus, você precisa ser um homem de superação, uma mulher de superação. Você precisa vencer e superar os obstáculos que a vida muitas vezes nos impõe. Às vezes até mesmo o inimigo nos impõe obstáculos. Porque ele manteve o que é a sua fé. Nós precisamos manter a nossa fé. Mesmo dentro do calabouço, mesmo dentro da prisão, mesmo dentro de um poço, José manteve o que? A sua integridade, a sua fé. Ele não desiste dos sonhos. Você não pode desistir dos sonhos que Deus te deu. Porque Deus provê, mesmo na prisão, mesmo no poço, Deus provendo as necessidades. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e os armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Gênesis 41, 47, nós estamos caminhando na história de um homem que se torna um grande valente de Deus, José. Deus abençoa o local onde estamos. Ele provê as nossas necessidades. Deus abençoa o local onde você está. Às vezes nós pensamos assim, eu precisava de uma outra família, pastor, porque a minha família não tem jeito. Deus quer abençoar a tua família. Mas Deus já abençoou a outra família. Pois é, mas Deus quer abençoar a tua família. Deus quer abençoar o teu emprego. Deus quer abençoar a tua empresa. Deus quer abençoar aquilo que já está, porque Deus nos abençoa no local onde nós estamos. Eu tenho muita dificuldade de acreditar, e eu não acredito, num Deus que vai destruir uma família para refazer outra família. Eu sou infeliz nessa família, pastor, então eu vou sair dessa família e eu vou para outra família, porque lá na outra família eu vou ser feliz, eu vou casar com outro homem, eu vou casar com outra mulher. Eu não acredito, Deus não faz dessa forma. Deus quer abençoar você aonde você está, na família que você está. Você precisa o quê? Crer, se posicionar, ter resistência e ter resiliência, assim como José teve. Não é fugindo. Não é trocando de emprego, muitas vezes trocando de família, que vai resolver as tuas situações, não, porque a bênção de Deus está onde você está, se você obedece a Deus. Ele provê as nossas necessidades. Os sonhos de Deus se realizam. Os sonhos de Deus se realizam na nossa vida. José era governador do Egito, e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos, logo os que viu. Aqui os sonhos estão se realizando. Lembra lá atrás, em Gênesis, alguns capítulos antes ali, que ele conta o sonho para os seus irmãos? No Gênesis 37, se não me falha a memória, que os irmãos e o pai repreendem ele, diz: por acaso nós vamos nos curvar diante de você? Olha o que está acontecendo aqui, alguns capítulos depois, em Gênesis 42, os seus irmãos estão se prostrando com o rosto em terra, diante da presença de José, porque ele era governador do Egito. O que eu aprendo aqui, pastor? Da prisão para o palácio, da casa do pai para o poço, do poço para a escravidão, para a senzala, da senzala para a prisão, da prisão para o palácio. Foi essa a trajetória de José. Foi essa a trajetória que Deus estabeleceu na vida de José, mas ele se manteve íntegro em todo esse processo na vida dele. Então ele sai da prisão para o palácio, de preso a governador. Pensa na ficha agora de José, a ficha corrida lá no Egito de José, preso por tentar abusar da mulher do outro, que era uma mentira, porque ele não tentou fazer isso, ela mentiu, mas era o que estava na ficha dele, o crime dele foi esse. E agora ele sai de um homem que estava preso,
E agora ele passa a ser governador. Ele passa a ser governador do Egito. De humilhado a exaltado. Desde que ele sai da casa do pai, quando o pai manda ele encontrar os irmãos no campo, que ele sai da casa do pai, a vida dele muda. Ele não sabia que daquele dia seria, naquele dia a vida dele iria mudar quando ele saiu da casa do pai e foi encontrar os seus irmãos. A vida dele mudou, mas mudou a vida do seu pai, mudou a vida da sua família também. E ele passou por várias humilhações, mas agora ele está sendo exaltado diante daqueles que humilharam ele. Ele está sendo exaltado diante dos seus irmãos que o humilharam. E os seus irmãos nem sabem que é o próprio irmão que está ali, provendo sua casa. Em seguida, José deu ordem para que enchesse de trigo suas bagagens, devolvesse a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os jumentos e partiram. Gênesis 42, 25 e 26. Jesus Cristo é o nosso sustento. Quando Jesus Cristo é o nosso sustento, José agora ele manda não apenas para a família do seu pai que estava lá esperando, mas agora ele manda também para toda a viagem. Então Deus ele nos sustenta durante o processo, Deus nos sustenta na chegada do processo, Deus nos sustenta enquanto sonhamos e Deus nos sustenta enquanto realizamos. Deus ele nos sustenta através de Jesus Cristo em todos os momentos, porque Ele é o nosso sustento. Ele é aquele que provê as nossas necessidades, seja física, emocional e espiritual. Jesus Cristo ele é a forma que Deus enviou o seu Filho para nos prover das nossas necessidades, das nossas carências, mas principalmente nos libertar dos nossos pecados. É isso que Jesus fez e é isso que Jesus continua fazendo. Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso sustento. Ele provém a nossa casa, Ele provém a nossa vida, Ele provém a nossa história, porque Ele quer nos prover para a eternidade. Jesus Cristo, Ele traz o provento dEle, é um provento eterno, é um que nunca vai acabar. Nós seremos, quando nós estivermos na eternidade com Deus, nós vamos estar sendo alimentados, nós vamos estar sendo abastecidos pelo próprio Jesus. Todos os dias nós vamos estar na mesa com Jesus e Ele será a nossa provisão eterna em todos os momentos, provendo a sua casa. José deu as seguintes ordens ao administrador da sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata e cada um na boca da sua bagagem, com todo o mantimento que puderem carregar. Aqui eu estou vendo a abundância. Aqui eu não estou vendo um mantimento contado, não, limitado. Olha, se eles vão viajar 3 dias, dê mantimento para 3 dias. Eles vão viajar 5 dias, dê mantimento para 5 dias. Não, José manda os seus empregados agora, o administrador da sua casa, a encher as bagagens com todo o mantimento que puderem carregar. Quando a provisão de Deus chega para a nossa vida, chega com abundância. Chega com abundância sobre a nossa vida. Ele alimenta a sua família, cuida dos seus irmãos, mesmo os seus irmãos traindo, mesmo os seus irmãos enganando. Ele agora está cuidando de toda a sua casa, ele cuida da casa do pai, ele cuida dos seus irmãos, ele cuida dos seus sobrinhos, ele cuida dos seus empregados, ele mantém agora a esperança dessa família. Ele mantém a esperança de Israel. Através de Deus, eu sei de tudo isso, que é Deus que fez toda essa situação e usou a vida de José para cuidar agora de toda a linhagem de Israel. Porque depois de prover a tua casa, Deus quer restaurar a tua família, Deus quer restaurar o teu coração. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Gênesis 45, 1. Revelando toda a verdade a seus irmãos. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Olha a pergunta que ele faz: eu sou José. E eu acredito a cara de espanto dos irmãos agora, diante daquele fato sendo revelado. A cara de surpresa dos seus irmãos agora, quando eles olham aquela cena. José agora abre o seu coração, não aguentando mais, vendo os seus irmãos ali. Ele precisa agora realmente restaurar a sua família, e agora um liberar de um perdão, de um mover de Deus nesse texto aqui, e que nós vemos a restauração daquela família. Então José faz a pergunta: meu pai está vivo? Meu pai está vivo? É essa a pergunta que ele faz. Deus transforma a derrota em bênção. Aquilo que tinha tudo para ser um fracasso, para dar tudo de errado na vida de um homem, que poderia ter pensado: nossa, amanheci no poço, agora estou aqui numa caravana dos midianitas, e agora eu estou aqui de escravo no Egito, e agora eu estou na prisão. Aquilo que tinha tudo para dar errado,
Todos os noticiários diziam: esse homem não vai dar certo, esse homem foi derrotado, esse homem ele está vivo, mas é como ele só está sobrevivendo e agora ele está algemado, ele está acorrentado na prisão. Mas eu quero te dizer que Deus transforma uma derrota, uma aparente derrota, em uma grande bênção e uma grande vitória, e ele forma um grande valente, e ele está formando, e ele formou um grande valente que se chamava José, e ele quer formar um grande valente nessa noite que chama-se você. É você que Deus quer formar como um grande valente nessa noite. Mas Deus me enviou à frente de vocês, agora ele reconhece o propósito de Deus, a forma como Deus agiu, e ele vai agora contar para os seus irmãos, ele diz: olha, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, para salvar-lhes a vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Agora é um homem curado. Depois que ele libera esse momento de perdão, esse homem agora é um homem restaurado, é um homem curado por Deus, é um valente de Deus, e ele consegue entender que tudo que aconteceu na vida dele, desde a saída da casa do pai, até chegar no palácio, até se tornar governador do Egito, ele entende que isso é um processo que Deus foi construindo na vida dele, para formar a vida dele, sim, mas para cuidar da sua linhagem, para cuidar da sua geração, para cuidar do seu povo, para cuidar dos seus irmãos e do seu pai. Mas Deus me enviou à frente de vocês. Ele agora não culpa mais os irmãos, agora ele não tem mais ressentimento no coração. Ele entende que não foi os irmãos apenas foram usados por Deus para que aquilo acontecesse, aquilo que Deus já tinha estabelecido, para que a obra fosse realizada da forma que Deus estabeleceu. Ele entende que os seus irmãos foram apenas usados para concluir a obra que Deus tinha. Então Deus pega aquilo que era para ser uma derrota e Deus transforma numa grande bênção. Deus transforma a derrota de José em bênção. Deus quer transformar a tua derrota em bênção nessa noite, transformando derrotas em bênçãos. Deus quer fazer de você um grande valente, um grande guerreiro dele, para a obra dele, para levar a palavra dele. Um valente não quer dizer que é alguém que não vai passar dificuldade. Um valente não quer dizer que é alguém que não vai passar por momentos difíceis. Aqui está a prova, Deus formou José. José passou por vários momentos difíceis na vida dele, mas era o processo que Deus estava formando e levantando ele como um valente de Deus. Talvez você esteja escutando aí nessa noite dizendo: pastor, eu estou passando por esse momento. Tem tantas provas acontecendo, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas coisas sem soluções aparentes, pastor. Eu já saí de casa, já não estou mais em casa, já caí no poço, já me tiraram do poço, já me venderam como escravo. Eu já fui para a prisão, eu já saí da prisão, eu voltei para a prisão. Já cheguei a ser governador, agora também já caí de novo. E Deus quer transformar tuas derrotas em bênçãos, Deus quer te fazer e te levantar como um valente dele. Mas o valente, entenda isso com muito carinho, muito temor nessa noite. O valente não é alguém que não passa dificuldades. O valente não é sinônimo de vida tranquila. Não, o valente é sinônimo de um homem e uma mulher de Deus, mas que passam pelas provações, mas que passam pelos processos e mesmo assim permanecem fiéis, permanecem firmes com Deus. E eu quero orar com você nessa noite, eu quero que você faça uma oração. Aí na tua casa, você que nos assiste nessa noite, faça uma oração. Olhe para a tua vida agora, entenda os processos que Deus está estabelecendo na tua vida. Da onde Deus te tirou, aonde você está, mas para onde Deus quer te levar. Se Deus já te deu um sonho, permaneça firme, porque esse sonho vai acontecer, vai ser realizado, porque os sonhos de Deus, eles não morrem, porque os sonhos de Deus, eles se realizam na nossa vida. Vamos orar? Feche teus olhos. Se você está com a tua família, abrace a tua família. Se você está sozinho, se abrace, se ajoelhe, sente, como você quiser. Mas ore realmente a Deus nesse momento. Clame realmente pela presença dEle. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa noite, Pai, por essa palavra, Pai. Como nós aprendemos com a vida de José, como nós aprendemos com esse homem, ó Deus, que saiu da casa do Pai como filho amado e se torna um grande governador do Egito, um homem que vai cuidar da casa do pai. Ele sai para ver os seus irmãos e ele volta agora como alguém que cuida do pai, que traz o sustento para o pai, para os seus irmãos e para a sua família. Muito obrigado, Pai, porque esse homem passou por momentos difíceis. Mas em nenhum momento, Pai, ele se afastou do Senhor, não. Os momentos difíceis serviram somente para forjar o caráter dele como valente,
Que os momentos difíceis, as dificuldades que nós enfrentamos, ó Pai, sejam simplesmente para nos formar e nos forjar como valentes do Senhor, como guerreiros do Senhor, como homens realmente e mulheres, ó Pai, que são valentes, que desejam realmente cumprir o propósito, o chamado e a vocação que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor é o Deus que transforma derrotas em bênçãos. O Senhor é o Deus que transforma fracassos em alegrias. O Senhor é o Deus que pega uma vida derrotada e transforma essa vida agora e faz uma vida vitoriosa. Pai, que os processos do Senhor possam se cumprir nas nossas vidas, Pai, nas nossas famílias, nas nossas casas. Pai, nós oramos e acreditamos no poder restaurador da cruz, no poder de Jesus através do amor e através do sacrifício de Jesus na cruz. Então nos abençoa, Senhor. Nos abençoa como família, nos abençoa como indivíduos, Pai. Faz-nos ser realmente valentes, guerreiros do Senhor. Homens e mulheres transformados, ó Pai, de dentro para fora, do interior para o exterior, Pai. Para transbordar da alegria, para transbordar da salvação, para transbordar do amor do Senhor, Pai. Que alcance vidas, que alcance corações. Pai, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre cada pessoa que nos assiste, que tem nos acompanhado, cada família, Pai, que está ali, angustiada, às vezes, esperando algo do sobrenatural do Senhor acontecer, e vai acontecer como aconteceu na vida de José. Eu abençoo cada casa, eu abençoo as famílias, eu abençoo os corações nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Amém? Não esquece de dar um like nessa mensagem, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever nos canais da igreja, também tem os canais dos pastores, se inscrevam lá nos canais dos pastores, porque a gente prega sempre uma palavra de fé, de salvação e de cura para a tua vida, amém? Deus te abençoe, um grande final de semana na presença do Senhor.